Bate-bola com o presidente. Apresentação: Marcos Muniz. Nos comentários, Chinito. Itaquera.com.br e também nos aplicativos Rádios Nets e Rádios Brasil. Muito boa noite, padrinho. Sexta-feira essa chuvosa, hoje dia 10 de março de 2023, né? Diretamente da Rua das Boas Noites 558, Vila Regina. Essa transmissão lá, ontem foi cruel, Quinta Maldita. Tem uma festinha boa, chamada Quinta Maldita. Você é louco. Enfim, estamos aqui mais uma sexta-feira com sempre convidados especiais. Hoje o convidado aqui, vou dizer aqui, um dos ícones de Itaquera, não Chinitão, mas eu deixo com tudo a apresentação do nosso convidado. Sejam bem-vindos, obrigado mais uma sexta-feira. Tamo junto até 10 horas, que depois de 10 horas tem tudo nosso hoje com o DJ Anderson da Mata, o primeiro DJ que vai vir aqui na rádio PCD. Ele não enxerga, ele vai tocar todas pra nós até meia-noite. Vai vir o DJ cego aí pra... Essa é a primeira vez que vai ter um cego tocando pra nós. É verdade, literalmente. E ele faz festa, disputa campeonato. Sabe, daqui umas 9h30 ele tá vindo por aí. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. E vice-campeão do último torneio de DJ amador, hein? Porra! Essa é a RC, né? Essa é a RC Itaquera. Mas vamos que o querido do Chinitão, não podemos parar. São exatamente 20 horas e 44 minutos. Salve, salve, alemão. Obrigado pela sintonia. Lembrando que toda dia, das 3 às 4 da manhã, Chinitão? De 3 e 4 horas da manhã, se tiver pelo Itaquera, se quiser deixar o seu carro sem pagar nada, você vai lá no alemão. De 3 e 4 horas da madrugada, você coloca o teu carrinho lá e não tem nada. Itaquera, boa noite. Boa noite, alemão. O alemão está preocupado em saber o telefone para ligar para cá. Depois você passa para ele o telefone nosso? Pode passar. Liga aqui no meu, alemão, né? Porque o da rádio aqui, na hora que tocar, se estiver falando, vai dar microfonia. Exatamente, né? Sem problema. Né? Mas liga aqui no 988736742. Repita, 988736742, alemão. Manda áudio, liga ao vivo, faz o que você quiser, que você que manda, alemão. Exatamente, alemão. Hoje nós temos uma grata surpresa aqui. Em última hora aí também, puta vida, rapaz, ainda bem que aceitou vir aqui. Alemão, você sabe o amor que nós temos por essa pessoa aí, o carinho que nós temos, porque é uma pessoa super especial, entendeu? E há muitos anos a gente é fã dele, ele faz um trabalho magnífico aí por Itaquera, pelo ser humano, sempre ligado aí ao coração de ouro, tá? É um menino fabuloso, a gente gosta muito dele, não tem quem não gosta, né? Entendeu? Um trabalho bom, e é nada mais, nada menos que nosso querido Fran Cauê. Boa noite, Fran. Prazer muito grande ter você aqui. Boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite. Você não pede, você manda, né? Não. Foi em cima da hora, mas a gente faz questão de estar participando, tá vindo aqui para falar de coisa boa, porque de coisa ruim a gente tá vendo muito aí nos últimos dias, né? Agradecer o Muniz também, parceiro, Terrível, mais de 20 anos aí de estrada. E é muito bom poder estar participando aqui com vocês mais uma vez. Parceiro, há uns 13 anos já que nós estamos juntos. E sangue novo empurra sangue velho, né? E confesso que muitas vezes eu me arrastando aqui por causa desse cara aí. Se eu não vier, ele briga comigo. Mas você é o presidente, você é o ícone, você não pode se arrastar, não. É verdade, foi pra ele. Mas faz o programa lá, não, mas não tem como fazer o programa sem o presidente. É isso aí. Tem um conhaque chamado presidente também, não tem? Tem um conhaque. Já tomei muito. São João da Barra ainda, vamos fazer a propaganda aí. São João da Barra, já tomei muito isso daí. Hoje, como sou uma pessoa mais calma, né? Não frequento esses ambientes aí. Não frequento pouco esses ambientes. Tá louco. Mas isso daí, vamos que vamos, Chile. Então, Fran, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite, né? E falar um pouco de Itaquera aí, que vem aí sofrendo aí, você vê, tá chovendo e Itaquera, tá sofrendo aí com essa chuva aí, caindo árvore, caindo muro de escola e várias outras coisas aí, né, Chilitão? Você que pode falar que você tá localizado ali no miolo do centro de Itaquera, pode falar de corpo e alma, né? Tô sofrendo muito com isso aí. Mexe no cabo aí. No cabo. Fala, Chilitão, pode falar. Valeu. Aí. Tô falando, tô saindo. Mas acho que pouca gente pastou e sofreu o que eu sofri. Mas o pior não é perder dinheiro, perder negócio.
você vê que você tem um pessoal que se cuida deles a vida inteira, você recebe uma traição. Foi obrigado a parar as obras de reforma, porque nós perdemos tudo a parte de baixo, né? Certo. Entendeu? Então estamos reformando, refazendo. Me surge um companheiro nosso aí, que é um fracassado no esquema que ele faz, amigo de muitos anos, amigo é aquela história, né? E vai lá e faz um fuxico na prefeitura, se valendo da amizade que ele tem com a pessoa. E apareceu um pessoal lá e acabou com a obra, me meteu uma multa, sabe? Uma coisa de canalha mesmo, né? Coisa de Leandro, lamentavelmente. Ele e aquele outro menino também faz parte, falei o nome deles não. Mas faz parte, não está morto quem peleia, tá? Agora eu vou dar uns parabéns para você, meu filho, porque eu vi tudo que você fez. E naquele caminhãozão lá que você levou. Minha Nossa Senhora. Que coisa linda. E você fez uma cobertura fodida, viu? Gostosa pra caramba. Todinho direitinho, filmou, não teve mentira, não teve nada. Por isso que eu admiro você. Você é um cara que fala e faz. A diferença é essa, né, Chinito? Se me permite te cortar, né? Não, você que tem que falar. Mas, como é que foi tudo isso, essa armação aí? O povo tem que saber disso. A gente, quando aconteceu o desastre em Mariana também, né, a gente fez um engajamento aí de mais ou menos 15 dias. Nesses 15 dias a gente conseguiu descer com um caminhão, né, lotado de alimento, roupas. Só arroz foram 500 quilos, né, que a gente... Dessa vez ou da outra vez? Em Mariana. Sim. E foi este caminhão com um amigo nosso pilotando e eu pessoalmente dirigindo uma Ducato, né? Também lotada de mantimentos. E agora dessa vez houve um pedido aí por parte de alguns amigos, que até o meu filho mais novo, ele é muito engajado com isso. Eu acho que ele que vai ser o cara que vai dar continuidade para toda essa trajetória que a gente está criando aí, o Luca. É inteligentíssimo, e ele falou: pai, precisa fazer alguma coisa para ajudar lá. Ele fala Ubatuba, né? Porque o Cauê, né? O Cauê é o mais velho, o de 27, o Luca é o de 12. Qual dos dois é o Luca? O Luca foi o que deu o estava lá, correndo para lá e para cá. Esse aí, que pediu para eu poder estar fazendo essa ação. E a gente acabou reunindo um grupo de amigos, agradecer todos aí que fizeram parte, né? O Eduardo, o Dr. Quinteiro, a Zenaide também, lá da subprefeitura, ajudou bastante, né? Divulgou também, colaborou. É bom falar o nome de toda essa turma, porque nós temos que saber. Não, a gente precisa dar a César o que é de César, né, Chinito? Agradecer os meus atletas lá da Faculdade de Santa Marcelina, os meninos fizeram uma ação gigantesca lá também, mobilizaram toda a atlética, o pessoal do esporte, os estudantes de medicina, arrecadaram muitas coisas também, e eu até brinquei com um deles, eu falei: olha, quando a gente coloca o nosso nome em qualquer ação que a gente vai fazer, a gente tem que fazer ela muito bem feita, e a ação ela tem que ser transparente. E eu dei um exemplo para um amigo meu, que muitas vezes as pessoas acham que a gente faz isso por vaidade, para querer aparecer, quando na verdade a gente faz isso para sensibilizar outras pessoas e mostrar que é possível sim você sair daqui, pegar um caminhão, descer lá pro litoral, enfrentar, entrar no meio do combate, né, e poder sair vitorioso, não por nós, mas pelas pessoas que estão necessitando de um pouco de conforto, um pouco de alimento. As pessoas, eu direcionei alguém lá que cuidou para a gente poder estar levando os alimentos e todas as doações que nós recolhemos para o local certo. A Polícia Militar ajudou também? Também, o pessoal do batalhão aqui da Coab 2, né? A Cabo Rose também fez a ação. E a gente acabou juntando a nossa corrente do bem aí, reunimos muita gente e arrecadamos bastante coisa, até porque a nossa preocupação era em entregar, porque estava havendo muito desvio, né? Então as pessoas se aproveitam da tragédia muitas vezes para advogar em causa própria, né? E a gente fica muito triste com isso. Eu estava descendo, inclusive eu e o caminhoneiro, e recebi várias ligações para a gente tomar cuidado, porque em determinados pontos eles estavam parando os caminhões e assaltando, né, o pessoal que estava descendo para fazer essas ações. Mas a gente tem um Deus. Isso aí aconteceu? Com a gente não, mas com outras pessoas sim. Que barbaridade, né? Chinito, o ser humano ele está perdendo a sua essência
e os seus valores, que é o que a gente procura transmitir no dia a dia do projeto Correndo para o Futuro e da Associação Esportiva e Cultural Cauê, que agora no dia 3 de abril completa 25 anos. 25 anos. 25 anos nessa batalha, nessa jornada. Eu era garoto ainda quando comecei e agora já me tornei praticamente um idoso e continuo fazendo as mesmas coisas e entrando dentro de enchente, já pegando o ponto que o nosso parceiro Muniz colocou aí, entrando, removendo imóveis, tirando gente do meio da lama, da chuva, ajudando as pessoas a reconstruir os seus lares. Eu fazia isso quando eu tinha 12, 13 anos de idade, né? E o Cauê, que é o meu filho mais velho de 27 anos, também continua fazendo isso. E aí eu fico com medo de que venham os meus netos e também comecem a fazer isso. Não tenha medo disso. Eu tenho medo porque se isso acontecer é o caos de Itaquera. Eu estou te falando de uma trajetória de 40 anos atrás, porque eu tenho 52 agora, eu vou fazer. 52? Então, há 40 anos atrás eu fazia isso. Então, você imagina se os meus netos chegarem com 15, com 16, com 18, com 20 fazendo isso também. Né? E aí a gente não vê uma ponta de esperança. Por quê? Porque o papel do poder público é justamente minimizar esses transtornos, esses problemas e poder oferecer para o cidadão de bem a condição de que ele tenha, no mínimo, a moradia. E as pessoas estão perdendo não só a moradia, mas perdendo os seus bens materiais, as suas empresas, as suas lojas. E você é um exemplo disso, que perdeu lá o seu escritório lá, as pessoas que tinham ponto lá ali no seu estabelecimento entregaram um ponto porque não aguentam mais isso. Então, quando a gente fala assim, pô, será que os meus netos vão fazer? Se os meus filhos vão continuar fazendo? Não é porque isso é demérito, isso é porque é carência do poder público em resolver e solucionar este problema, né? E aí eu quero deixar aqui, você sabe muito bem, você esteve numa reunião e eu não participei dessa reunião porque eu não gosto de confronto, né? Eu gosto de ação, eu não Se gosto... tivesse lá, você ia... eu não ia gosto falar, Franco. Eu falei, não vou falar nada. Depois que eu vi como foi tratado o nosso povo, que foi lá humildemente, não, porque eu perdi... Mais de 300 pessoas. Daí a pessoa que está lá representando, né? Simplesmente fala, quem mandou você jogar lixo nos córregos? É isso que acontece. Imagina se tem cabimento. E Chinito, teve até pro Muniz também ficar a par do que acontece muitas vezes, né? Eu sei que ele está sempre nativo aí, é um cara que está sempre nas frentes. E participa pra caramba. Muito, mas chegou até mim uma notícia de que me entristeceu muito. E aí eu quero aqui dar os parabéns pela humildade da subprefeita, a Silvia Regina, que de imediato entrou em contato comigo respondendo e pedindo desculpas e falando que estava se retratando em nome desta pessoa, porque alguém ligado a parlamentar aí da região disse que ia acabar com aquela porcaria daquela pista e ia construir um piscinão lá. Eu só queria aqui falar para as centenas e milhares de pessoas que estão nos ouvindo aqui que a pessoa foi muito feliz quando ele fez esse comentário, de uma infelicidade sem tamanho, porque no período da pandemia, por conta daquela pista, nós distribuímos 3.500 cestas para as comunidades, entrando e saindo todos os dias, no auge da pandemia, onde não havia vacina, onde pouquíssimas pessoas usavam máscaras. Eu e os meus diretores, junto com os meus atletas, estávamos lá dentro da frente de trabalho de todas as comunidades, entregando cesta básica, matando a fome do povo e levando um pouco de esperança. E isso só foi possível por conta desse trabalho da pistinha, que foi chamada de porcaria, e que iam acabar com ela. Então eu quero deixar aqui o meu protesto, né? Louvável a atitude da subprefeita, que veio, mandou uma mensagem pedindo desculpa, falando que essa pessoa deveria se retratar. Eu não sei quem é essa pessoa, eu não faço questão de saber, mas ela tem que, no mínimo, ter respeito pelo trabalho que nós realizamos. A gente deixa a nossa família em casa, a gente deixa os nossos filhos, a gente deixa o nosso trabalho para poder ir em socorro da população. E aqui eu não vou apontar dedo para nenhum parlamentar ou para quem quer que esteja sentado na cadeira da subprefeitura de Itaquera, mas para que essa pessoa ela tenha um mínimo de sensibilidade e consciência, para não dizer vergonha na cara, de não chamar um projeto respeitado em 8 países, com matérias internacionais, nacionais, em todas as mídias, chamar de porcaria, né? Então, assim, é por conta disso que eu estou desiludido com a gestão pública e não aponto o dedo para nenhum parlamentar, até porque eu acho que os parlamentares, eles nem sabem o que acontece, mas eles deveriam escolher um pouco melhor os seus assessores, porque isso fica feio, né?
isso fica feio, porque se eu for parar para pensar que eu não vi nenhum desses assessores dentro das comunidades, dentro das favelas, levando sequer um saco de arroz ou 1 quilo de sal, que é mais barato, né, lá no projeto Correndo para o Futuro, para a gente poder matar a fome das famílias. Segunda-feira nós estaremos aí de novo nas frentes de trabalho, ajudando as comunidades carentes e fazendo o papel de distribuição de cesta básica que muitos desses parlamentares não realizam. Eu quero aqui frisar que o meu projeto, ele não tem vínculo com nenhum parlamentar. Se você quiser puxar o meu CPF, eu dou aqui no ar, você pode ir lá e levantar. Eu não tenho cargo público com ninguém. Eu tenho sim o respeito de 25 anos de um projeto sério, honrado, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e que foi simplesmente chamado de porcaria, uma pista onde está salvando vidas. Acabou inclusive com a questão do tráfico, do assédio, da prostituição infantil que ocorria ao redor daquele parque. E aquela pista que morreu gente lá, não morreu? Inclusive, e aquela pista foi construída sem R$1 de verba pública. Não teve a canetada de nenhum parlamentar para que aquilo lá acontecesse. E eles ficam falando, né? Eu que ajudei, não, falei e tal. Eu quero que apareça um parlamentar que mostre o que foi feito. Eu esperei 1 ano e meio, Chinito, 1 ano e meio para conseguir uma autorização da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde eu levei mais de 70 documentos comprovando a idoneidade do meu projeto e mostrando que quem está fazendo aquilo ali é uma pessoa séria. Não é nenhum moleque, como costumam dizer por aí, né? Aquele moleque, aquele menino lá que gosta de correr. Você parece um garotinho, meu. Mas 52 anos, alemão. Vou fazer ainda. Daqui 26 anos você vai ter minha idade. Oh, meu Deus. Glória a Deus, Chinito. E vai, Mas foi só um desabafo, né, Chinito? Vamos deixar essas coisas para trás aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar das ações, né, do principal, que eu acho que é o... Mas a gente tem que colocar a população a par do que está acontecendo, né? E as pessoas precisam tomar cuidado quando elas querem, né, falar do que elas não conhecem, porque a gente ajuda muitas comunidades, né? A gente tem o respeito de dezenas de comunidades que a gente entra e sai todo dia. Aí de repente um camarada desse aí numa conversa de bar fala uma bobagem dessa, ele... Entendo o que eu vou te falar agora. Você monta uma horta, você monta um canavial, seja, ou planta uma rosa, uma flor tal, e você viu que se você colocar esterco, sabe, ela cresce bem. Aduba. Esse tipo de coisa só serve para isso. Sabe? Tem lírios que nascem no lodo. Isso mesmo. E você é um exemplo disso, porque ninguém atira pedra numa, né? Sim. Essa história é velha. Mas machuca, né, Chinito? A gente faz um trabalho com tanto amor, tem a ajuda de tantas pessoas. Enquanto um cara fala isso de você, procura saber quem gosta de você, quem fala de você. É difícil alguém falar o Frão. O negócio de política também suja o cara, né? O cara, por isso que eu não quero mais, eu já dei a minha cota. Vai ver o trabalho. Foram quase 6 mil votos aí como candidato a vereador aí na região, pelo bairro. É triste eu dizer isso, porque eu me desiludi, perdi o amor pela política, não porque pelo que a política representa, porque na verdade a pessoa quando entra num cargo parlamentar, ele tem que ter consciência que ele é um funcionário do povo, o povo tem a necessidade às 10 da manhã, às 5 da tarde, às 4 da madrugada, né? Então ele tem que estar preparado para ouvir, e a gente já faz esse trabalho, né? Outro dia uma amiga minha, até mandar um abraço para ela, a Priscila, falou assim: você tem consciência que você faz o papel do vereador paralelo, né? Aí eu falei, eu não sabia nem o que significa isso, mas a gente faz o nosso trabalho com amor, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas têm essa necessidade, e a gente tem um coração bom e vai continuar fazendo. Parabéns. Eu vou falar uma coisa para você. Humildemente, a SEMI e a RC Itaquera, nós confeccionamos um troféu para dar para você. Certo? Troféu Coração de Ouro. Certo? Você realmente é um cara abençoado. E outra coisa, lamentavelmente, na vinda para cá, houve um acidente e o troféu tá aqui, ó, esbagaçado. Mas nós vamos refazer e vou te chamar para entregar. Surpresa. Você hoje ia receber isso aí, tá certo? O maior prêmio que eu possa receber é estar aqui sentado com você mais uma vez. Não, conosco, né? Porque nós temos o Militão também, que ajuda bastante, um menino aí que faz o... Não, a equipe toda é fantástica. Maravilha. Então, é o que eu falo, o grande chefe é o que tem grandes chefiados.
Se você se cerca de bons assessores, é pra cima. A SEMI é assim. Você viu o que nós já fizemos. Acabamos de fazer o hino, você viu o hino? Sim, estava lá no lançamento, então. Estive lá na Universidade Brasil. Inclusive estamos trazendo agora para a Universidade Brasil um treinador cubano super renomado que vai fazer um treinamento de corrida, de atletismo, e vai dar um curso de 2 dias aqui na Universidade Brasil, dia 15 e dia 16. Ótimo. Os professores de educação física aí, é só seguir lá no @ECCauê lá, vai encontrar lá o link, e o cubano fora da curva vai estar participando aqui, vai estar dando este curso aqui na Universidade Brasil. Brasil. Você que está trazendo ele? A gente está trazendo. Você achou essa fera aí? Na verdade, assim, eu já tinha feito cursos com ele, né? Porque querendo ou não, a gente tem que estar se reciclando sempre. Sim. E aí fui estudar a escola cubana, né? Que são fantásticos no esporte, é uma ilha tão pequena que conquista tantas medalhas. E aí tive a oportunidade de fazer um curso com ele, virou amigo, virou irmão. E aí agora ele vai estar vindo dar esse curso aqui, ministrar esse curso aqui na Universidade Brasil, que eu acho que para a região é algo assim incrível, né? Fantástico. Você vê, nós temos aqui hoje uma universidade, né? Nós que acompanhamos desde o nascimento, Sim. na mão do Maurício, aquela escolinha que se tornou, né? Que nem o nosso hino faz, se tornou grandeza e tal, né? Então, e hoje ela é dirigida por uma pessoa que eu tenho uma admiração especial. Admiro muito o Niero. Sim. Ele vem de vez em quando. O professor Niero é uma pessoa fantástica. E outra, campo aberto, na humildade acima de tudo, tem colaborado, tem ajudado bastante. E o nosso papel justamente é transmitir para o povo o tamanho da universidade. E agora você viu ele anunciando que já nós vamos ter uma medicina aqui também. Exatamente. Entendeu? É uma coisa maravilhosa para Itaquera. Pô, legal. Eu acho que nós estamos no caminho certo. E eu admiro muito ele. Fala assim. Eu admiro demais ele. Acho que aqui tem algum problema nessas coisas aqui. Acho que não tá pegando aqui. Legal. Vou saber. Isso aí. Valeu. Entendeu? Então nós temos que bater palma para ele, porque ele é um camarada tranquilo dentro da dificuldade que ele tem. Porque sem verba é fogo, né? E o Sim, difícil. Perna de anão não ganha eleição, não faz nada. Então, veja bem. E se não fosse por ele, você já tinha fechado, viu? Porque é muita coisa. Ele está fazendo uma batalha miserável. Ele, de vez em quando eu trago os professores dele aqui, os diretores dele também. E é um carinho especial. E é o caminho que nós temos. Graças a Deus, nós temos um povo maravilhoso. Tá? E tem que tocar o barco e tocar para frente. Porque aí a universidade está na mão da gente. Não é? Qual é o lugar que tem uma universidade aqui no... E terão 2 agora, né? Que é interessante, que tem a Universidade Santa Marcelina. Sim. Né? E agora a Universidade Brasil também vai ter o curso de medicina, e a gente ficou muito feliz lá quando foi anunciada essa conquista. Sim. São mais pessoas que vão estar vindo estudar, o comércio crescendo, porque vai precisar atender esses alunos. A questão do... Acho que falta muito aí de Itaquera, se você for pegar. Eu estava conversando com um amigo meu que é muito mais simples você administrar uma cidade como Ribeirão Preto, como Osasco, por exemplo, como Suzano, Mogi das Cruzes, do que você administrar Itaquera. A gente sabe o quanto é difícil e é preciso, assim, ter essa coletividade entre o poder público e os moradores que realmente conhecem a região. É um desafio para as pessoas. Quando houve a pesquisa, inclusive, onde teve na Dom Bosco, o padre Rosalvino organizou, fizeram lá uma pesquisa e a gente foi o primeiro nome a ser citado como subprefeito, e aí os 10 citados lá, eles estavam falando justamente dessa dificuldade, e no meu discurso de abertura eu usei justamente esse termo, que administrar um bairro com 750 mil moradores, com 4 distritos, com uma carência gigantesca, né, de mão de obra quando se trata de engajamento no serviço público, né, a gente tem muita competência para isso, porém é um desafio gigantesco, e eu não tenho pretensão nenhuma, não sentaria na cadeira, porque eu sei o tamanho do problema que é. Né? E aí você tem que tentar de alguma forma ajudar quem está lá. É o que eu sempre falei para as pessoas, eu falo isso aqui ao vivo, no ar, já com todos os subprefeitos que sentaram na cadeira de Itaquera, eu falei para eles, olha,
usem e abusem da nossa história, da nossa credibilidade, do nosso trabalho para poder fazer com que o bairro cresça, né? E se desenvolva. Mas parece que existe uma vaidade muitas vezes, não por quem está sentado na cadeira, mas por quem está à volta, que dificilmente convidam para participar e para dialogar sobre a gestão pública, né? Porque se pegar você, é uma enciclopédia viva, né? São pessoas como você que conhecem o bairro e muitas vezes eles se esquecem de poder estar chamando esse coletivo. Inclusive quando o Dr. Jacinto assumiu, né, ele me convidou para trabalhar com ele e eu falei para ele que não aceitaria porque eu não tenho o perfil para estar dentro da subprefeitura, né? Eu acredito que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu gosto de estar no meio da rua, no meio do povão, e eu falei para ele, mas eu posso te dar uma sugestão, monte um coletivo com 15 a 20 pessoas, que são pessoas que conhecem a região, se reúnam a cada 30 dias, discutam os problemas, pegue essas pessoas dos 4 cantos de Itaquera. Se você pegar 5 de cada região, são pessoas que vão conhecer os problemas, não só da questão das ruas, das enchentes, da carência, da questão da moradia, né, do trânsito, que é uma coisa que cresceu demais e ninguém está olhando para esse lado, e para discutir gestão pública. Um conselho hoje administrativo formado por pessoas do bairro que fariam isso voluntariamente, com certeza agregaria em muito na gestão de qualquer subprefeito que estivesse sentado na cadeira. E a gente deixa aqui a sugestão para a doutora Silvia Regina e a equipe do corpo técnico dela. Tem pessoas lá muito boas, a Carol mesmo, é a menina da Secretaria de Obras lá, é um amor de pessoa, né? A Zenaide também, que estava fazendo parte lá agora também. São pessoas que eu acho que podem, né? A Vanderleia, que é assessora de imprensa da subprefeitura de Itaquera, eu conversando com ela em particular, falei para ela que ela tem que ser a ponte entre o munícipe e a gestão pública, porque precisa, você entendeu? E tem que fazer essa ponte, né? E levar os problemas, e as pessoas não têm que se sentir milindradas. A minha fala 10 minutos atrás, eu fiquei chateado porque chamaram um projeto que para mim é como um filho que vai fazer 25 anos agora, dia 3 de abril, vamos acabar com aquela porcaria e vamos fazer um piscinão, né? E aí destruir um parque que custou milhões, né? Como se Itaquera só tivesse o Parque Linear Córrego do Rio Verde para construir o piscinão. E aí eu vou aqui ressaltar e elogiar. Eu recebi um vídeo essa semana de uma pessoa, do Alessandro Guedes, que é um vereador, né, que foi até o local e falou: olha, o piscinão pode ser construído aqui, que é no final do parque, pela parte subterrânea, né, que não atrapalharia em nada e seria uma ideia. Então existe um estudo também sobre isso. Agora, de quem que é a ideia do piscinão, isso pouco me interessa. Eu quero ver a coisa acontecer da forma que vai resolver os problemas que Itaquera está passando, que os munícipes estão atravessando. Nossa. E principalmente dar dignidade para esse povo, porque perde os imóveis hoje, vai lá, parcela, né, em 10, em 15, em 20 vezes, passa 20 dias, vai lá e perde novamente, aí tem que parcelar novamente, e aí entra a questão do alimento, do aluguel, e aí passa a necessidade, e aí só tem uma forma, né? É difícil. Muito difícil. Você vê que eu estava lá chateado com o que aconteceu, daí veio um rapaz vizinho nosso lá, falou: Chinito, seu Chinito, pelo amor de Deus, a casa caiu. Eu falei: pô, você foi preso de novo? Um gozador, né? Falou: não, a minha casa caiu. Você está brincando, tua casa caiu? Caiu, seu Chico. Começou a chover demais, entrou água, ao lado do meu escritório lá. Uma casa simples, mas uma casa de quase 100 anos lá. E se ele não saísse da casa dele rapidinho, a esposa dele pegasse as 2 crianças dele, caía em cima dele. Tragédia anunciada. Tragédia, ia morrer 4, 5 pessoas, o que tivesse lá morria. Mas você vê como Deus é bom. Mas sobre tragédia anunciada, Chinito, eu vou deixar aqui uma observação, que a gente está ao vivo, está no ar. Provavelmente tem muita gente acompanhando, quem quiser gravar pode gravar. A gente fez um pedido à secretaria, na verdade a subprefeitura de Itaquera, mandamos também vários e-mails, vários ofícios para a CIURB, por conta de uma obra que aconteceu na rua Nicolino Mastrocola, onde foi feita a pista no asfalto lá, que tudo começou ali. Hoje tem a pista dentro do Parque Linear, mas tudo começou ali. Inclusive eu estou lá segunda, quarta e sexta com as crianças,
Quem quiser levar os filhos para estar treinando com a gente lá serão bem-vindos. E assim, a Rua Nicolino Mastrocola hoje atravessa por um problema gigantesco, que foi feita uma troca de galerias. Na época eu conversei com o mestre de obras e falei para ele: o que vocês estão fazendo aqui vai dar muito errado, porque eles trocaram todas as galerias da Rua Nicolino Mastrocola e o entroncamento com a Rua Tomás Ferrara, eles jogaram toda a água num tubo, porque não foi permitido passar por conta do imóvel do nosso amigo Silvio, e ele tem razão, o Silvinho da Catita. Ele falou: olha, eu deixo passar e atravessar por rio, mas vocês têm que me indenizar o terreno, porque senão, como que eu vou amanhã ou depois construir qualquer coisa aqui? É ao lado do Falcão, não? Não, na rua, próxima à casa do seu Jorge Maltoni, do Cobrinha. Ali no final da Rua Nicolino Mastrocola, não, eles trocaram a galeria inteira. Foram mais de 300 metros de troca de galerias, 2 metros de altura, porém, toda essa água que vem por baixo, ela está entrando num tubo de, sabe, aqueles tubos menores. E aí não comporta, aí o que acontece? Estrangula. A água volta, todo o bueiro jorra, vai para cima. Aí o asfalto todinho já rachou e agora começou a infiltrar dentro das casas. Está comprometendo inclusive a estrutura das residências. Por quê? Porque a água não dá vazão. Ela não tem como, nem deveria, né, ser jogada lá nessa tubulação que é muito menor. E aí o asfalto está cedendo, a Rua Nicolino Mastrocola tá para afundar. E aí tem um vídeo muito interessante que a chuva, no dia da chuva, a água, os carros começou a boiar. E aí você fala: mas onde está o rio passando aqui? Não, a questão das canaletas lá não suportam o volume de água. E aí ele estoura nos bueiros, aí fica aquela coisa como se fosse fonte, sabe? A água jorrando e levando tudo que aparece. Eu vi na televisão esses dias. E cobramos isso da subprefeitura, inclusive da Carol, e eles falaram que já fizeram um ofício para a CIURB, e aí, se realmente a CIURB está sendo negligente, quando a tragédia acontecer, é bom a subprefeitura de Itaquera ter esses protocolos guardados, porque senão existe uma fiscalização local em qualquer obra. E aí, vamos falar de obra, a gente vai falar do córrego do Rio Verde, que a gente não sabe quem que é essa empreiteira que está fazendo esse trabalho. Eu procurei uma placa outro dia para saber, não encontrei a placa com valor da obra, com data de início, com data de término. E o que está acontecendo? A água está represando no córrego Rio Verde e aí está comprometendo muito mais as enchentes, que não eram tão grandes como acontece agora. Dá uma dó, né? Aquele pessoal do centro de Itaquera. E aí é por conta da a água que está sendo represada, né? Isso aí chama gestão. Se nós tivéssemos aqui o japonês que tomou conta de Tamura, garanto que isso aí não estava acontecendo não, porque na época dele ele era preocupado com esse tipo de situação, entendeu? Então para nós, eu não sei, eu acho que quando você traz o cara para cuidar do teu quintal, um cara que era de Guaianazes, ele não conhece o teu quintal, é o que está acontecendo conosco. Eu estava assistindo agora à tarde. Você lembra a reunião que eu fiz lá no Castelo lá? Sim, eu estava presente. Você falou pra caramba, foi lindo pra caramba. Eu estava mostrando pro pessoal que estava comigo, o pai do Militão, mais umas 4, 5 pessoas, dessa Aliança para o Progresso. Fizemos aquela reunião maravilhosa. Sim. Fechou legal. Levei na mão do prefeito, levei na mão do governador. Não teve jeito. Gilson comigo, Gilson Paes, que você Sim, conhece. O vereador. E ficou assim: Chinito, não vai ser possível, porque todos nós pedimos uma troca. Sim. Esse pessoal que está aí, você lembra disso? Você estava lá. O que eu ouvi foi uma coisa que me desagradou demais, rapaz. Ó, Chinito, o negócio é fechado lá em cima, não tem condição. Tem um deputado federal na parada, que é o esposo, né, da fulana e tal. Não vai ser possível mexer nisso agora, não. Eu falei: não é possível, mas tudo que vocês estão vendo aí, não adianta. A política é maior que vocês, lamentavelmente. Falei: pô, não é possível. Nós temos 700 mil pessoas, 300 mil votos. Não tem ninguém aqui. Passou de 400, inclusive. Enquanto a gente quando não tiver uns caras representando bem, nós vamos ficar engolindo esse sapo aí. Lamentavelmente é isso. Você vê isso aí, o Covas morreu, né? Os outros, o próprio japonês, que hoje era o secretário, ele é o vice-prefeito de Capão Bonito, que é o Tamura. Ele veio falar comigo: o Chinito, vamos sentar, vamos conversar, vamos comer uma comida japonesa. Ele falou: você está batendo
não tem gente nisso. O negócio é fechado lá e é tão forte, rapaz, que lá, se aqui tivesse uma câmara, dá pra ter, porque tanto lugar menor que nós temos, tivesse um pessoal firme, vocês não estavam passando isso. Falta aqui é representatividade política para vocês. Todo mundo sabe que Itaquera é um puta lugar tão bacana, mas quem faz o que vocês fazem? É difícil. Você sabe, então fechou, o negócio está um cadeado tão forte que eu não sei o que vai acontecer. Estou muito chateado com isso aí. Eu vejo, mas, você colocou sobre 750, mais de 700 mil moradores, um colégio eleitoral aí beirando os 400 mil eleitores. A gente poderia mandar na Câmara Municipal, a gente poderia mandar na Assembleia Legislativa e a gente poderia estar lá no Congresso também, desde que houvesse essa paixão dos moradores de Itaquera por ver o crescimento de Itaquera. Facilmente hoje se elege um vereador com 30, 35 mil votos. Se você for pegar 400 mil eleitores, se você tiver 10 vereadores, são 300 mil votos. Então você teria 10 vereadores em Itaquera aqui facilmente. Você teria no mínimo 5 deputados estaduais facilmente. Você teria pelo menos 4 deputados federais. A cada 120 mil você elege 3 deputados federais, tranquilamente. Mas o que realmente falta, eu acho que é essa organização por parte dos moradores. Há muito tempo, e aqui eu quero deixar o alerta para quem está nos ouvindo, que há muito tempo Itaquera deixou de ser bairro dormitório. Nós temos dezenas de empresas aqui que dão sustentabilidade para esses moradores, e tudo que necessita-se é de uma gestão. Eu não estou aqui para julgar a gestão A, B ou C, porque todas as gestões têm suas falhas, porque como eu coloquei para você, administrar um bairro com 4 distritos, Parque do Carmo, Itaquera, Conjunto José Bonifácio e Cidade Líder, não é fácil. Porém, existe essa necessidade de a gente ter representatividade. Se de repente tem a vereadora que está à frente da subprefeitura, tem o Alessandro, tem mais 4 vereadores aqui do bairro, nós seríamos 6. Então nós teríamos condições de brigar na Câmara Municipal e trazer orçamento. Eu coloquei um outro dia, eu me lembro que eu tive no plano diretor de 2002, já participando, e discutindo gestão pública para Itaquera, e naquela época o orçamento que vinha para Itaquera era mais de 100 milhões. Esse ano fechou em 30, eu acho, 30 e alguma coisa. Então você vê que reduziu teoricamente 1/4. E eles devolveram o dinheiro para os então, mas devolve porque quando não é gasto, quem está lá à frente dessa distribuição vai falar: opa, eu mandei 50 milhões para Itaquera gastou só 25, então eu vou mandar o ano que vem 30 mil, porque é o que eles precisam, 30 milhões na verdade, que é o que eles precisam. Então é necessário haver assim, esse controle dos gastos e essa distribuição de forma ampla, para que a gente possa de fato brigar por coisas mais grandiosas para o nosso bairro. É difícil você ter assim, a gente chega a ficar deprimido quando a gente olha a quantidade de pessoas que estão perdendo seus lares. Eu fui socorrer uma família outro dia, inclusive agradecer o Eduardo que mandou os vídeos pra gente, que a casa da menina tem uma fissura que passa uma pessoa. Então como é que faz isso? É uma porta. Exatamente. A pessoa passa na rachadura, se ela ficar de lado, ela coloca aqui, o corpo dela entra na metade. O que está sustentando a parede é um resto de viga que tem lá. E de repente essa pessoa ainda está lá dentro, não pode estar lá dentro, Eu espero que a Defesa Civil já tenha sido acionada, que a gente entrou com esse pedido também para poder dar um respaldo para a família e tentar. E aí foi por conta da obra, e a menina fala isso no vídeo: gente, pelo amor de Deus, me ajudem, olha o que está acontecendo com a minha casa. Era uma rachadurinha pequenininha que foi aumentando, e ela coloca lá o braço dela lá e passa a metade, entendeu? Então são situações que precisam, no mínimo, ter fiscalização. Simples. Eu vou falar de uma pessoa que teve comigo, e eu nem era muito conhecido dela na época, e que hoje é uma irmã, Eu chamo, que é a Priscila Rodrigues, que as pessoas chamavam de Priscila Birolo, que era chefe de gabinete na gestão do Maurício. A Priscila, junto com o Dimas, que era da Defesa Civil, cansaram de entrar comigo dentro de casas para remover móveis, tirar pessoas lá de dentro e sair com o pé até, a calça, até a cintura de barro.
né? A gente não está pedindo para as pessoas que estão à frente das gestões das subprefeituras fazerem o mesmo, mas são essas pessoas que serão lembradas. As que fizerem isso, que arregaçarem as mangas, que pisarem na lama, que for atender a população, são elas que vão ser lembradas, né? Não adianta fazer uma reunião e de repente quando você questiona uma pessoa que é a gestora, né? que é no caso a parlamentar, e de repente eu recebi o seu vídeo, assim, acho que de 5, 6 pessoas falando, olha a falta de respeito com a história de Itaquera de 80 anos, né? Então, assim, a gente fica preocupado, e eu acho que às vezes a fala ela é colocada no momento de, poxa, o que eu vou fazer? São Paulo está um caos. A gente não é um privilégio de Itaquera acontecer o que está acontecendo com a gente. Não, São Paulo de uma forma geral. Mas existem iniciativas e existem pessoas que podem arregaçar as mangas e ir para a rua socorrer esse povo. Hoje, se você rodar por qualquer rua de Itaquera, se ela não tiver no mínimo 3 buracos, eu dou meu carro de presente para quem me apresentar. Sabe? É triste. Se você pegar essa região do centro de Itaquera, ela está totalmente esburacada. E as pessoas que trabalham nas subprefeituras, eu não estou falando só de Itaquera, nós tivemos o caso do prefeito exonerar um subprefeito porque o bueiro não foi limpo, né? E a gente não está aqui pedindo a cabeça de ninguém, a gente está aqui pedindo ação, a gente está pedindo comprometimento. E assim, todas as vezes que eu até falo, eu evito ir na subprefeitura, porque existe sim, por parte de 2 ou 3 ali, uma animosidade todas as vezes que eu chego lá, né? Porque eu não sei o porquê, mas existe, e eu conversei isso inclusive com a Vanderleia, né? Conversando com ela, falei, Vanderleia, vocês podem participar, conversarem comigo, estar junto das minhas ações, eu não tenho problema nenhum, né? Mas o porquê, quando acontece determinados eventos, principalmente na parte esportiva, que nós somos referência, não só no país, mas fora, a gente não é convidado, e aí eu tenho que aparecer com meus atletas no pódio, né? Mas por que isso acontece? Eu sou referência no país. Eu fui convocado ano passado como treinador da seleção brasileira de meia maratona. E esse ano aconteceu uma meia maratona aqui no bairro e eu sequer fui convidado. Mas fui lá e coloquei os meus atletas no pódio, nas 3 distâncias que teve. A gestão que faz Você isso. Entendeu? Eu não sei. Eu acho até que assim, as pessoas quando falam comigo, elas falam com respeito, falam da admiração do meu trabalho, mas deve ter 1 ou 2 lá que falam, olha, eu não quero o cara aqui, eu não quero o cara participando. E não é só você, isso acontece conosco. E aqui é um desabafo, né? Não é, a gente não está criticando, não. E tem o direito também, Chinito. Quantas vezes foi na prefeitura? Eu ia quando tinha gente lá para atender a gente. Eles me respeitam, porque quem não respeita não é ceia. E eu não tenho por que não falar. Você viu o vídeo lá, eu falando, depois você viu eu sentado com ela. E rodou muito o vídeo. Mais de 30 mil pessoas, visão. Aí depois ela sentou comigo, falei, vai devagar, Chinito, pelo amor de Deus. Falei, filha, não falei nada demais, não. Não, pô, ninguém tá agredindo. O que eu tô falando, eu tô representando uma comunidade que não tem cabimento. O pessoal vem aqui, chapéu na mão, dizendo o que aconteceu e ouve essas bobagens. Se trata melhor o nosso povo, se assessora melhor. E nesses dias, né, falei pra ela, falei até o nome de 2 pessoas que assessoram ela, que é uma merda, entendeu? Você tá mal assessorada, porque esse tipo de gente aí só vai arrumar confusão pra você, entendeu? Mesmo o cara que veio lá e não, põe faixa dela no meu prédio e tal, vai lá e me sacaneia. Então não adianta me abraçar com falsidade, é um escorpião, né? A gente leva ele pro outro lado, dá uma força, ele põe você. Não se espera outra assim, Você viu na Record esses dias aqui uma reportagem do molequinho vizinho de você naquela rua. O pessoal não sabe que aquela rua lá é o nome do pai do Salim, não é? A rua Salim Jorge Ide e paralela com a rua Nicolino Mastrocola, que é um antigo morador também, sou Mastrocola da região. Foi reclamar porque ele não conseguia ir na escola, né? Ir para a escola por causa do mato, essas coisas. Uma coisa tão simples. Pô, tem tanta máquina, passa lá, dá um jeito. Não sei se eles fizeram. Cortaram. Depois da reportagem, cortaram. Precisa isso.
Não E é precisava triste porque é chegar uma assim. criança, né? E aí quando você planta no coração de uma criança uma expectativa e essa expectativa ela não é correspondida, você gera uma frustração. Gerar uma frustração em dois caboclos, que nem eu e você, um com mais de 50 e o outro prestes a 80, é normal, a vida já bateu na gente pra caramba. Nossa Mas quando Senhora. você lida com sonhos de crianças, né? E aí você bate o desespero, porque não é de agora. E a gente está falando de uma situação, Chinito, que aquela região ali, eu estou falando do local onde eu vivo 24 horas por dia, né? Agora, com relação às outras pessoas de outras regiões de Itaquera, a gente sabe que não tem o Chinito para ir lá e bater de frente, cobrar e falar, né? Tem algumas pessoas que estão à mercê da sorte. E aí como fica isso? Né? Por isso que eu falo. É por isso que eu falo, as pessoas elas têm que sair e, né, procurar o problema e a hora que encontrar o problema, arregaçar as mangas e falar, pô, é aqui que eu tenho que entrar, é pisar na lama, eu vou pisar na lama. Perfeitamente. Entendeu? Até assim, nessa enchente que teve o mês passado, né, eu apelei muito, porque tem 2 senhores lá de 80 anos, né, que moram ali na rua, que perderam tudo, e eles não conseguiam fazer a limpeza, né, e aí a gente solicitou mutirão para estar fazendo, e aí conversando com a Zenaide aqui, a Zenaide foi lá, no dia seguinte mandou, pediu para a Defesa Civil ir lá, pediu para o pessoal ir lá e fazer a limpeza. Então é assim, quando a pessoa, e aí fica aqui o elogio, quando a pessoa vai lá e dá a cara a tapa e vê e faz, a gente tem que bater palma, né? A gente tem que aplaudir, né? Agora, quando a pessoa se omite, que não, assim, aquilo que eu tô colocando para ti, eu não tô pontuando ninguém, eu tô falando de pessoas que quando vem o problema vão lá e fazem como a Priscila fazia, como a Zenaide fez, como a Carol, que é a supervisora de obras, fez muitas vezes, né? Mas tem algumas pessoas que eles têm que ter no mínimo um bom senso de poder ver o que está acontecendo, receber as críticas, absorver e cobrar de quem? Do prefeito. Que eles têm a máquina na mão. O prefeito. Eles que têm que cuidar. É o prefeito que tem que resolver esses problemas, porque se a subprefeitura de Itaquera tem um orçamento que caiu para 1/4 de gestões passadas, alguma coisa está errada. E aí tem que apresentar para o prefeito municipal, para o seu Ricardo Nunes, né, que um colégio eleitoral de 750 mil moradores decide uma eleição. Decide uma eleição. E como? Né? E uma eleição da majoritária, né? Então é preciso cobrar dessas pessoas e falar, olha, eu tô com a corda no pescoço, a população tá puxando e infelizmente se você não me acudir, você vai perder um braço em Itaquera, por incompetência de quem tá lá em cima. Exatamente. E aí é um conjunto de falhas. É quem está na majoritária, é quem está aqui na regional que tem que cobrar, é dos assessores que tem que ir para a rua e ver o problema, é da vereadora que tem que receber as críticas e saber aceitar essas críticas, né? Porque, Chinito, se o maior homem do mundo que passou pela terra morreu de braço aberto, pregado numa cruz porque não agradou todo mundo, a gente tem que estar preparado para receber críticas ou não? Lógico, não adianta fazer represália. Eles querem ver a gente como inimigo. Falam, pô, não é possível, nós somos inimigos. Estamos ajudando o povo da maneira possível. Nós prestamos serviços gratuitos à população, com as nossas ideias, com as nossas ações, e aí muitas vezes somos taxados de exibicionistas. Exatamente. O cara quer aparecer. Aparecer como? Num lugar que nem nosso. Pô, o Quércia, uma vez num discurso que nós tivemos, fomos num jantar, eu critiquei, né? Eu tenho uma frase que você me deu lá na SEMI, lá, dessa reunião aí, inclusive. Aí o Quércia falava, Chinito, sabe por que a tua terra não vai pra frente? Porque é umas coisas gozadas lá. Até eu falei do caldeirão de caranguejo, né? Porque aqui quando um vai crescendo, os outros já puxam, né? Você viu que ele já pegou o caranguejo? É assim mesmo. É um balde, né? Você vai pegando o caranguejo e joga lá. Não escapa um, porque cada vez que um vai saindo para a liberdade, o outro puxa. Itaquera é isso. Quem gostava de ouvir isso era o José Carlos Gutierrez, né? Sim. Foi um herói. Que Deus o tem, meu Deus do céu. E uma briga para colocar o nome dele naquele clube lá, os caras querem colocar outro tipo de gente. Não, o Gutierrez é uma lenda Itaquera. Eu tive bons exemplos, né? Assim como tive o Careca do Autopeças, né? Também. João Careca, que foi inclusive homenageado pela Casa do Cristo Redentor. Foi. Né? Tem lá um espaço com o nome dele, a gente fica muito feliz. Mandar um abraço aí pro pessoal da Casa do Cristo. A gente fez uma ação na Casa do Cristo lá, Chinito, só com a força das pernas. E
porque o Toninho, que é o mentor espiritual lá, estava com um problema que estava para fechar um orfanato, né? E aí quando ele foi visitar, as crianças pediram para as outras ficarem caladas, porque senão ele não ia adotar eles, não ia cuidar deles. E aquilo ali me deixou sem chão. E aí eu falei para ele, não, vamos fazer um evento aqui. E aí fiz um evento lá, fiz uma corrida lá, e todo o valor foi revertido para eles, com cada pagamento do valor da inscrição caía direto na conta deles. Que bacana. Isso é transparência. É isso que eu disse. Não, vai cair na minha conta e eu vou transferir. Não, me dá o seu CNPJ, o número da sua conta, que o boleto vai ser feito em cima da sua conta e vai cair lá. Entendeu? A gente ajudou bastante a Casa do Cristo. Recentemente, agora, eu tenho o meu patrocinador, que não escondo de ninguém, que é a ASICS do Brasil. Sim. E eu recebi 45 pares de tênis da Nike. E aí eu falei, poxa, eu sou ASICS, então eu vou presentear as crianças da Casa do Cristo Redentor com 45 pares de tênis da Nike. Né? E aí você ouve assim, você poderia ter vendido e ter revertido para o projeto. Né? Você poderia fazer isso. A minha dignidade, o meu conceito e o meu amor ao próximo não permite que eu me venha usufruir de nenhum bem que eu receba para poder me autofavorecer. Não, mas Deus sabe o que faz. Se a gestão pública agisse dessa forma também, desde o governo federal até o municipal, com certeza essas coisas caminhariam, né? Eles falam, ali, aqui Itaquera podia ter vocês podiam ter deputado federal, o que você acabou de falar agora. Um monte de vereador, deputado estadual. Nós temos hoje o Simão Pedro, que também é amigo nosso. Sim. E ele foi eleito. Sim. Pegou bastante votos. Né? Então nós temos... Que deputado nós temos aqui? Ele. E que nós temos um vereador, que é o Alessandro Guedes, que é atuante pra caramba. Sim. Então mete o pau, mas conserta ele. Não pode fazer tudo, né? Não, mas é o que eu falei, é uma questão de você vai atingir algumas coisas, mas você não é o dono do orçamento. Né? Você não pode canalizar todo o seu orçamento para uma única região. Lógico. Você não é vereador de Itaquera, você é vereador da cidade de São Paulo. Exatamente. Agora, se Itaquera tem 5, 6 vereadores, 3, 4 deputados, divide-se, fraciona essas emendas e resolve-se o problema. Né? Não você ficar muitas vezes apertando um único parlamentar, né? Para que esse parlamentar vá lá. E a gente sabe que, infelizmente, um único bairro não vai eleger ninguém, né? Porque se fosse assim, o Chinito hoje era governador da cidade de São Paulo, né? Porque está aqui há 80 anos lutando, desde que nasceu a família Roldan, com uma história incrível, que me conhece desde que eu usava calça curta perambulando pelas ruas de Itaquera, né? Já teria sido governador desse estado, e a gente sabe que não é assim que funciona. Não. Né? Então, precisa-se haver uma divisão das emendas parlamentares, mas o povo de Itaquera tem que entender que existem algumas pessoas. Eu não tenho mais pretensão política nenhuma, e quem perde com isso não sou eu. Você, não o próprio Mohamed também. Sim, é uma muita figura. Nós temos 4 ou 5 pessoas aqui especiais também. Sim. Mohamed, a esposa dele. Doutor Quinteiro. Um anjo. Você entendeu? O Jaime Sato. Sim. Maravilhoso. O próprio Miro, o Miro é um batalhador também, entendeu? É um menino que, trabalha muito, né? Luta muito, e infelizmente todos nós demos a cara a tapa. Tanto o Mohamed, quanto eu, quanto o Miro, entendeu? O próprio doutor Jacinto também, né? O Sidney, acho que também saiu candidato na região na época. Foi. E, infelizmente, o próprio Leandro de Itaquera também saiu candidato com a escola de samba, né, por trás. E aí é uma pena, porque você tem 3.500 componentes e de repente você faz 4.000 votos, alguma coisa, né? Poxa, o pessoal deveria ver e falar, poxa, vamos eleger o nosso presidente como deveria eleger você, o Quinteiro, sei lá quem, outros aí, né? Mas eu particularmente já não tenho mais essa pretensão, porque eu me desiludi muito com a questão política, porque você faz um trabalho de 25 anos e aí de repente quando você sai pleiteando, querer ampliar esse projeto, né? Aí você cria um monte de inimigo, porque se torna rival da própria família, muitas vezes, que trabalha para outro. Exatamente. E eu tive essa experiência dentro da minha casa. É triste, poxa, meu irmão, um cara que eu amo de paixão, mas na última eleição trabalhou para a equipe da vereadora. Eu vou fazer o quê? Então a vida é feita de escolhas, né? Eu continuo em Itaquera, cheguei em Itaquera com 5 anos de idade, tenho mais de 45 anos de Itaquera, e vou continuar aqui. Agora, né, as pessoas precisam. Eu sei que assim, é difícil, mas a gente não fala isso com nenhuma mágoa no coração. A gente fala isso com bom senso. Não, tem que ser desprendido, mas fala. É bom falar, porque nós não podemos nos calar, não.
Eu não tenho papo na língua, o que tiver que falar eu falo mesmo, e sempre foi assim. Mas não pode estar, você tem que cuidar do coração. Se você ficar nervoso, você vai passar mal. Pensa para falar, quando for criticar, critica coisas certas, né? Sim. E que frase que você falou que eu falo aí? Eu falo uma porrada de bobagem também. Não, você nunca fala bobagem nenhuma, pelo amor de Deus. Eu digo que você me deu uma frase da época que o Quercia teve aqui, depois eu vou mandar para você, que está na minha mesa lá guardado, não vou lembrar de cabeça, mas eu recebi de você quando eu estive lá na reunião da SEMI, a gente estava isso há mais de 10 anos atrás. Sim, né? E aí eu olhei, tinha no quadro da tua sala lá uma frase, aí eu olhei e falei assim, nossa, ele falou, não, eu tenho ela escrita aqui, leva pra você. E eu tava guardado até hoje. Os presentes que eu ganho, assim, que me tocam, eu guardo com o maior carinho. Os que não me servem, eu entrego pra outra pessoa. Lógico, e presentei porque o egoísmo não está no nosso coração. Pelo contrário. Eu vou te falar uma coisa, tem um quadro assim, foi feito esculpido por uma pessoa que ficava na beirada do campo e na beirada da Sede do Santana. Ele esculpia, né? Sim. E ele fez apareceu lá, juntei um pessoal e tal. E ele falou, quando você voltar semana que vem, o nome dele era Rivelino. Sim. Era o Quito da Vila Santana. Ele falou, Chinito, quando você, domingo que vem, eu vou te dar um quadro. Eu falei, tudo bem, ele sempre comprava os quadros dele, né? Sabe que eles já foram maconha? Naquela época já. Da beira de campo sempre tem. Ele ficava lá com faquinha, né? Daí, no outro domingo eu cheguei, ele falou, tá aqui, é um quadro assim. Tem um veículo, que é um veículo, e em volta um monte de pessoas com cara de cavalo, cara de cachorro. Sim. Ser humano, mas cara de cachorro, né? Eu falei, explica isso aqui. Ele falou, depois eu vou te dizer o que está escrito embaixo. Sim. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você lembra que você chegou aqui tudo alegre e tal, com puta num carro zero que você comprou? Era uma Belina, coisa mais linda. Eu falei, e daí? Ele falou, então. Aí o pessoal veio, se abriu, mostrou pra todo mundo e tal, né? Quando você virou as costas, os caras falavam assim, o Chinito tá roubando pra cacete. Aí. Que os outros falaram, não, o Chinito, pô, é diretor de banco com 20 e poucos anos. E ficou uma briga, Chinito. Os caras a favor de você e os contra, achando que nada. Aí ele representou tal. Isso na... E daí estava escrito assim, os cães ladram e a caravana passa. Há uns 3 anos atrás eu dei esse quadro, sabe para quem? Pro Luiz Mário. Sim, do Fato Paulista. Que o Luiz Mário sempre foi muito criticado. Tá? E ele nasceu na minha mão, sim. Sabe? E... Eu não tenho nada contra o Luiz, mas bateu um pouquinho em mim na época da eleição. Ele bate até na mãe dele. Então veja bem. Pô, mas bateu. assim, já foi resolvido, já conversei com ele, né? Até falei pra ele, falei, cara, assim, quem perde eu não querendo mais ser candidato é o bairro. Não... É lógico, pô. Não, mas de certa forma, se o cara for inteligente, ele vai grudar. Ele tem o cargo, ele vai grudar em cara que vai ser que no partido dele. Que ele nós, tá. Eu sei que no partido dele. Não, ele faz aquilo que ele hoje... Eu sei que no partido dele. O jornal, ele tem que vender matéria, ele tem... Ele falou pra mim, Chinito, porque ele tava metendo muito pau no Douglas, que saiu candidato também. E daí, ele veio no meu escritório. Eu peguei e liguei pro Douglas, dá uma chegada aqui. Fiz os dois se abraçar lá. Como é que você pode meter o pau num cara que tá aqui querendo ajudar Itaquera? Não, mas é pra... O Buscarato, né? Douglas Buscarato. Gente finíssima também. Ele foi chefe de gabinete aí na Sul de Itaquera. Foi, mas um cara bacana. Ele foi 20 anos secretário da Sandra. Sim. Entendeu? Tinha um cabedal de inteligência terrível. Sim. Mas aquela história, falava com perna de anão, não ganha eleição. Você tem que ter dinheiro para gastar. E você está indo contra a tua criadora. Não é? Sim. Então mas a gente teve vários exemplos disso, né, Chinito? Por isso que eu nunca aceitei nenhum cargo público, justamente por esse tipo de questão, né? E a gente sabe que Itaquera tem muita gente que trabalha, tem muitas entidades sérias, tem pessoas comprometidas com o terceiro setor, que eu acho que isso que é o que faz com que a gente tenha orgulho e bata no peito quando a gente fala das ações que são realizadas aqui no bairro. Exatamente. Né? O período da pandemia eu constatei isso muito de perto, né? As pessoas, o engajamento das pessoas em querer ajudar os outros. Em uma das entrevistas que eu dei, a repórter me perguntou o porquê eu estava me arriscando tanto, o porquê que eu entrava e saía de favela todo final de semana, e eu falei para ela assim, justamente porque eu não quero que a favela suba para o asfalto. E aí ela pegou e virou para mim e falou assim, mas o que você quer dizer com isso? Eu falei, olha,
o pai de família, quando chega dentro de casa, né, que trabalhou o dia inteiro e que ele consegue colocar um prato de comida para o filho se alimentar, ele sorri. Quando ele não consegue sair de dentro de casa, sequer para trabalhar, porque ele perdeu o emprego, porque as empresas fecharam, porque a pandemia está fazendo com que todo mundo fique dentro de casa e está virando um caos, porque ninguém aguenta mais. Nem se olhar para o gato miar, a pessoa já quer matar, entendeu? Imagine quando esse pai de família está dentro da sua casa, o filho está pedindo comida, ele está sem emprego e ele não consegue ir para a rua. O que ele vai fazer? Ele vai meter um berro na cintura e vai para o asfalto tirar daqueles que estão, né? Lamentavelmente esse é o essa é a realidade. Esse é o e aí quando a repórter falou para mim assim, mas eu nunca vi por esse lado, né? Então, assim, muitas vezes essas ações que a gente realiza é porque a gente conhece a periferia, porque a gente entra e sai de dentro de comunidade todos os dias e a gente tem que lidar com o lado A e com o lado B da força e tem que ter o respeito bilateral. E se você não tiver, como a gente costumava falar na gíria da tua época, sangue no olho para poder tratar os assuntos, você é engolido, né? Então é preciso que a gente tenha esse desejo, né? O pessoal do Conjunto José Bonifácio ali, o Gilberto também é um menino que trabalha demais, entendeu? O Eduardo Melo, são pessoas assim bem comprometidas dentro do Conjunto José Bonifácio. Tem a dona Silvana, que tem a ONG dela lá também. A gente sempre está interagindo com essas pessoas e trocando ideias do que a gente pode fazer para minimizar a sofrência das minorias, né? Exatamente. E é o que precisa ser feito com o poder público. Chamar os moradores que realmente têm. No mínimo era para estar lá premiando os campeões lá no... E tinha um palco bonito, a estrutura, eu fui lá, né? A convite da rádio, eu fui lá cobrir o evento bem elaborado. No mínimo, era para estar lá entregando o troféu lá, as medalhas para quem primeiro, segundo, terceiro lugar. Os caras não sabem nem que esse cara carregou a tocha aqui. Então. O condutor da tocha foi na verdade. Aí eu ia entrar nesse mérito, né? Mas enfim, né? São por circunstância da vida. 2 matérias com o Bolt também. Né? Bolt, aí eu ia entrar nesse detalhe, né? O campeão dos campeões do atletismo, que até hoje, vi Carlinhos, vi o Ben Johnson, mas que nem o Bolt, mano. Fala pra você. E o Bolt teve humildemente com você. Aqui, como que é que falaram lá no predicado que usaram lá da pista lá? Porcaria da pista. O Bolt veio visitar a porcaria da pista. E o Faro também veio, né? O Faro também veio, né? Rodrigo Faro foi 1 hora e 10 minutos de matéria contando a história da nossa vida. A gente teve uma matéria que eu acho que assim, muito bacana na Dinamarca, Muniz, que foi... eu recebi um repórter dinamarquês, fez uma matéria comigo na sede do projeto, e depois de 2 meses mais ou menos eu recebi uma revista com uma tese desenvolvida por uma professora da Dinamarca sobre o empoderamento do esporte dentro das comunidades, referência do projeto Correndo para o Futuro. Uma tese desenvolvida na Dinamarca com o nosso projeto aqui de Itaquera. E assim, tive convite para ir para a República do Congo, que eu acho que foi o mais tentador de todos. Quando vieram me visitar, vieram 2 pessoas, e eles queriam que eu desenvolvesse um projeto na República do Congo com criança dentro das escolas. Era um projeto para 8 anos, porque eu iria em cada colégio identificar jovens de 14 a 20 anos, treiná-los, porque o sonho deles era ter um atleta olímpico, um atleta participando de uma Olimpíada, um único atleta. E eu acho que essa foi assim, o convite que me deixou mais tentado, porque é um país sofrido, é um país com extrema dificuldade, e eu falei, poxa, eu estaria desenvolvendo o atletismo e mudando a vida dessas pessoas num país tão carente, né, de ídolos que sonham só em ter uma participação numa Olimpíada, enquanto a gente aqui no Brasil, muitas vezes a gente acaba reclamando. E é o que eu falo para os meus atletas, assim, seja bom o bastante, seja bom o suficiente, que você não precisa ir atrás do patrocínio, é o patrocínio que virá atrás de você. Sendo profissional, as coisas acontecem. E a gente fica muito feliz em poder, hoje, se tornar referência. Petrolina, mandar um abraço aí para o pessoal, o professor Marciano da APA, que é a Associação Petrolinense de Atletismo, que nos recebeu lindamente. A gente esteve lá com os grandes atletas do país, atletas que tiveram agora em Sevilha, 3 atletas que foram disputar lá, correram lá, e a gente conseguiu bater o recorde de um desses atletas com um atleta nosso aqui de Itaquera.
né? E baixou o recorde em 2 minutos. O Muniz, imagine o que é isso, né? 2 minutos, pra eu correr 2 minutos, sério. Ele bateu o recorde de 2 minutos, quase 2 minutos da antiga marca. Ô, Chinitão, eu fui fazer o exame na esteira lá, tive que ficar 5 minutos, 10 minutos correndo lá, quase tive um infarto, mano. Eu não aguento 2. Então, você é louco, mas tem um preparo, tem os preparos, tem um alongamento, tem tudo, né, toda aquela técnica lá, né? Não é assim da hora pra noite que cria um campeão, né? O meu atleta mesmo, ele faz uma média de 200 km por semana. Aí, Chinitão. O treinamento. Para correr 5, 10 e 21 km. Eu moro a 200 metros do meu escritório. Então. Tem um carro que vai me buscar e você acredita nisso? Eu acredito. Ô, Chinitão, tô naquele estágio, tô indo na padaria comprar um pãozinho de carro. Também. Viu como que é? Coisas da vida. Né? E outra coisa, Chitão, o trabalho que o Fran faz, é lógico, tem umas pessoas ali que tem inveja dele. Né? Quem não vai pegar o cara disso aí, né? De vez eles chegarem, se aproximar dele para fazer uma coligação, eles ficam boicotando. Né? Mas sabe o que eu aprendi, Moniz? Eu aprendi em 25 anos de projeto Correndo para o Futuro, de Associação Esportiva e Cultural Cauê, mais de 50 matérias aí nas TVs abertas, fechadas, matéria em 8 países. Eu aprendi que é na diversidade que a gente encontra força para nos reinventarmos e que, independente da parceria pública ou da parceria privada, as coisas vão acontecer. Por quê? Porque a gente faz com o coração, com o amor, a gente faz com o desejo de transformar a vida das pessoas, porque só quem passou fome, Chinito, só quem teve dificuldade na infância, só quem teve um único par de tênis para poder ir para o colégio durante o período eleitoral, sabe o que é uma criança sonhar e muitas vezes não conseguir realizar por falta de estrutura. Então, quando eu coloco o meu coração à frente disso tudo, eu faço as coisas acontecerem, independente do poder público, entendeu? Porque tem credibilidade. Né? Vamos lá, que o tempo hoje, né? Falta 10 minutos para acabar o programa, Chintão. O quê? 10 minutos. Nem começamos, pô? Falta 10 minutos. O negócio vai rápido. Eu vou pegar aqui uma mensagem aqui e falar: demorou para um representante de Itaquera para você ter a atual gestão. Não tem a premiação da chave da cidade que eles dão para algumas pessoas. A chave de Itaquera tem que dar para esse rapaz aqui. Sem dúvida. Uma medalha, honra ao mérito, alguma coisa de Itaquera tem que dar para ele pelo serviço prestado. Quebraram o troféu dele hoje. Aí eu escolhebação, né? Aí eu escolhebação. Fazer eu passar vergonha ao vivo aqui. Nós íamos fazer isso daí, que o poder local, né? Quem manda aprender aí, a prefeitura regional, subprefeitura, não sei qual é a altura que usa. Até hoje, eu não me acostumei como que é. A chave de Itaquera para ele, ou um mérito, alguma coisa pelo trabalho prestado, o serviço prestado para a comunidade. E um detalhe, ele não aparece, ele faz quietinho. E tem outros aí que já sai gritando, né? Porque deu ali meia dúzia de cesta básica ali, que ajudou o negócio ali. Enfim, mas cada um com o seu índole, seu caráter, né? E vamos que vamos. Rapidinho, boa. 21 horas 49 minutos, então olha aí, ó, é rápido e rápido. Vamos ver aqui, boa noite, pessoal da Receita Quera, Militão, Chinitão Muniz. Forte abraço pro Fran Cauê, né? Eduardo Melo, no Conjunto José Bonifácio Taquera, Conselho Gestor Boni 2. Esse é trabalhador também. Conselheiro Gestor do Hospital Condomínio de Paula, nosso querido Planalto, e gestor do STS Taquera City Saúde e Esporte, né? Gratidão a todos aí, tá na sintonia, obrigado aí pela sintonia. E é isso aí, Chitão, você é louco. Pra mim é um prazer, mano. Eu falo de boca aberta, assim, de orgulho. Eu conheço o Fran Cauê, conheço o trabalho, conheço o homem que ele é, o pai de família que ele é, conheço o Fran Cauê, né? E algumas pessoas, não sei qual é que é, não sei, eu nem entendo o ser humano. O ser humano é meio assim, né, Chitão? É o caldeirão de caranguejo que eu te falo. Mas assim, para pegar a gente, para tirar a gente da panela, só se for para correr de lado, porque para puxar para baixo não tem como não. Não puxa. Está muito bem, Pelé. O bom disso daí, Francisco, já está consolidado, entendeu? Já está consolidado. Quantos anos você está nessa pista? São apenas 3 de 4 de 98. Então, só 25 anos. Só 25 só, então. É importante. E você tem muita saúde ainda, que Deus te abençoe, descer cada vez mais saúde. Continua esse trabalho lindo que você faz, que a gente está... Ninguém está distante de você, porque não, me sinto acolhido por cada um de vocês. E a gente tem um carinho especial, como se fosse um filho nosso, sabe? Sim. Então, te garanto, o Maurício está lá em Guararema. É bilateral. A minha filha está lá em Curitiba, meu filho também, então...
ouvintes Seu Rodan. dessa conversa. O Mauri. Isso é o Mauri. O alemão também. Sim. Tá tudo ótimo. Né? Então, Chinitão, como a gente sempre acaba com o hino, né? Ah, sim. Você acaba com o hino. Antes das considerações finais, ô Chinitão, que já são 21 horas e 51 minutos, faltando apenas 6 minutos. 51. 51 para 57 falta 6, né? Porque 57 entra a vinheta aqui e é para tocar música, tá? Para nós. Certo. Daqui a pouco é do nosso. Mandar um abraço aí para a Cris e para o Romero do Arthur Alvim, tá na sintonia também. Certo. Só você ver, foi um negócio de última hora. Falou que tem Francauê, mas todo mundo ouve, entendeu? Isso porque, para você, de última hora, né? Se fazer aquele negócio bonitão, soltar assim. Não, ele mandou uma mensagem e falou assim pra mim: pô, eu precisava falar contigo, você quer participar? Eu falei assim: daqui a pouco eu tô aí, né? Só vou conseguir chegar às 8h30, eu falei pra ele, por causa dos compromissos, né? Mas ele não pede, ele manda, pô. Você também, Muniz. Não, aqui nada, aqui que manda a língua ainda pra soltar o chinitão, só fico só ouvindo e 5 minutos de butinada resolve qualquer treino, né? É verdade. Então vamos lá, rapidinho, no pique. Suas considerações finais, por favor. Não, só deixar a mensagem para... Não, a gente é sempre otimista, Chinito. A gente não vai falar de perdas, a gente vai falar de ganho. Pelo amor de Deus. Né? A gente só quer deixar um apelo aí para a população local, para que repense, né? Para que se coloque no lugar das pessoas, o poder público poder ver o que é o sofrimento dessas famílias que estão perdendo não só imóveis, mas estão perdendo a sua dignidade, que quando um homem deixa de sonhar, ele deixa de viver, né? Então, que as pessoas possam continuar sonhando com dias melhores para Itaquera, para que eles não desistam deste bairro, assim como você não desiste, como a sua família não desistiu, como o Muniz não desistiu, e que eles possam dar os braços, se unirem para que Itaquera cresça e tome a proporção que Itaquera merece. No cenário, né, de uma grande metrópole como é São Paulo, a gente ainda tem que acreditar que Itaquera vai ser o bairro em maior desenvolvimento, porque aqui nós temos tudo. Né? Aqui nós temos tudo. Não estamos falando de estrutura, mas estamos falando de pessoas. São pessoas comprometidas, pessoas inteligentíssimas, pessoas extremamente capacitadas e que estão dispostas a ajudarem, né, o poder local, o poder público, a realizar aquilo que Itaquera de fato merece, né? Deixar um abraço aqui para a subprefeita de Itaquera, para os seus assessores, para a vereadora Sandra Tadeu também. Deixar um abraço aqui para o Alessandro Guedes. O Alessandro veio várias vezes aqui. Né? Para falar que eles têm os votos em Itaquera e que não precisam se preocupar em não deixarem a sua gestão desamparada, porque o povo precisa sim deles. E se eles continuarem dando o respaldo que Itaquera precisa, a resposta vem na urna, né? Não sou eu, não é o Chinito que vai tirar ou dar o poder para alguém, né? A gente não vai. A gente tem o nosso trabalho, que infelizmente não temos a estrutura e não temos mais pretensões políticas nenhuma, para que a galera não se preocupe mais. E nos vemos como rivais, né? Porque muita gente vê. Tá certo? Antes da Vossa Senhoria, deixa eu soltar um áudio aqui, que mandou aqui um ouvinte. Ai. Só cuidado para não ser palavrão. Vamos ver aqui. Vamos ver se é aqui. Coloca aí. Um probleminha técnico, o Militão, já coloca aí lá na ponte. Militão é nome de jogador, pô. Então sempre tô em cima no meu. Acho que não vai voltar. Acho Quem? que não vai. Vamos lá? Agora vai. Apoio. Fala, meu amigo. Irmão do fé. Prazer aí você tá aí na rádio. Então falou para me gravar um áudio para você. Tô um pouco cansado que hoje tive uma reunião no AMA. Eu fui lá participar, dar uma força lá pro Conselho Gestor. E a chuva hoje judiou. Mas, meu irmão, parabéns aí. Falar de você, assim, desde que eu tô aqui há 45 anos no Itaquera, vocês são ícones, vocês estão bem mais tempo que eu. Então, eu gosto muito desse bairro. Cheguei aqui com 14 anos, criei meus filhos, casei, criei meus filhos, hoje eu estou criando minha neta. Dona Marli. E eu sou apaixonado por Itaquera. Gosto muito de Itaquera. Fico triste porque a gente labuta muito, briga muito por esse bairro.
E tudo que você falou é verdade. E eu venho falando esses dias aí, nos grupos que a gente também está e você também está, o povo também sair um pouquinho do conforto do ar-condicionado e dar uma olhada no nosso bairro. Uma vez por semana já estava bom demais. E a gente já faz esse trabalho, né, Fran? A gente faz o 5-6, vai nas reuniões do Conselho Participativo, reunião de Conselho Itaquera, Bonifácio. Não dá pena os outros que fica aí para sobre-humano, principalmente para mim, que já participo de 3 conselhos. Né? Hoje eu estou à frente do Conselho Gestor do Boni 2, do Conselho Gestor do Hospital Voltaire de Paula e do Conselho do STS de Itaquera também. Mas é um prazer estar falando, para o áudio não ficar muito longo. E aí, gratidão pelas lembranças, eu estou escutando você, até agora há pouco, falando de mim, do Gilberto, do Dr. João Quinteiro, da Silvana, que é uma mulher guerreira aqui dentro do Bonifácio, da nossa amiga Priscila Rodrigues, né? A gente tem um carinho muito grande. Eu sempre brinco com ela que ela está fazendo falta em Itaquera, o nosso amigo Dimas também. Isso é uma turminha boa, né? Mas Itaquera vai voltar, se Deus quiser. Itaquera tem de voltar ao que é Itaquera, né? Pedra dura. E eu posso me considerar um filho daqui, mesmo com meus 40 e poucos anos aqui, mas eu me considero um filho daqui. Gosto muito desse bairro e o que depender dentro da saúde e outras questões, estamos juntos. Um beijo no coração de vocês aí, uma ótima noite. Gratidão por tudo. Boa. Eduardo é um trabalhador, vendo? né? Um cara fantástico. Falou em Franco Cauê, você viu que a audiência vai lá em cima, né, Chinitão? É que não teve tempo de fazer a propaganda. É Né? verdade. E para encerrar, Chinitão, Aí. para É o encerrar. presidente agora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. E sexta-feira tem mais. Mais uma noite maravilhosa pro Franco. Não falamos 10% aí que falar, eu fico puto da vida. E vai Vamos rápido. fazer 10 programas com o Franco. E vai rápido. Mas fica aí que da outra vez nós vamos trazer um negócio consertado para você, viu? Fica tranquilo, Fica meu assim, irmão. cara. E vamos parar por na mão de moleque. O militão que quebrou, a culpa é dele, né? O militão é terrível. Mas muito obrigado por ter vindo. Deus te abençoe, continue assim, somos seus fãs. Tá? E quero ficar muito tempo ainda apreciando o seu trabalho, que eu admiro muito. Muito obrigado, meu irmão, meu filhão querido. É isso aí, sexta-feira tem mais a partir das 20 horas, bate-bola com o presidente, só aqui na RC Itaquera 87,5, nosso prefixo Exatamente. ZY1 na 117, a rádio oficial de Itaquera. Obrigado, militão. Boa. Obrigado. É seu isso aqui? Não. Quem é? Então vamos lá fora, que lá é melhor você escrever. Militão Produções. Aqui você se diverte.